Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Meu nome é Matheus Medeiros, voltando a fazer vídeos aqui com vocês. Vocês já devem ter percebido, né, que o canal do Medeiros está parado aí, principalmente nessa última semana. E para você que não sabe o motivo, vou repetir aqui para vocês. A gente estava abrindo uma nova empresa, né, uma adega, uma distribuidora, um bar aqui em Bangu, no Rio de Janeiro. Se você é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Campo Grande, faço um convite para você. Rua Rio da Prata 564. Quando o jogo do Botafogo for fora de casa, a galera já está falando que vai chegar junto lá para assistir o jogo, lá tomando uma cerveja, tomando um refrigerante, enfim. Estaremos diversos dias por lá, inclusive daqui a pouquinho eu tô indo para lá de novo, principalmente nesse início, né? A gente tem que estar muito presente até as coisas ficarem redondinhas, né? Mas como a gente inaugurou na sexta-feira, né? Inauguramos, deu tudo certo, a casa ficou cheia sexta-feira, agora as coisas se acalmam um pouco e eu consigo voltar a fazer vídeo aqui com vocês todos os dias. Então domingão fazendo vídeo para vocês aqui, amanhã vai ter vídeo de novo, terça-feira vai ter vídeo de novo, voltamos à nossa programação normal. E já quero falar de um assunto que eu comentei no Twitter e no Instagram nos últimos dias, e eu quero trazer um pouco da minha apuração agora com mais detalhes para vocês aqui no YouTube do canal do Medeiros. Vamos falar um pouquinho sobre John Textor e Marinacci. Né? É uma pauta quente, não adianta, esse assunto ainda vai ter mais alguns desdobramentos, e a informação é que eles já estariam com um acordo praticamente sacramentado. Tá? Eu trouxe essa informação nos últimos dias, saiu no Fogonet, o Fogonet publicou a notícia, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Né? O Marinacci, que para quem não sabe, para quem não acompanha, ele é o dono do Nottingham Forest da Inglaterra, mas ele também é dono do Olympiacos da Grécia, que é o clube do coração dele, e do Rio Ave de Portugal. Vamos explicar nesse vídeo aqui o que de fato já aconteceu, o que falta, quais os riscos e as oportunidades para o Botafogo, né? E eu vou te explicar isso tudo agora no canal do Medeiros. Roda aí. Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos. Passei para vocês a introdução, né? Falar um pouquinho sobre John Textor e Marinacci, e eu quero passar um contexto rápido para vocês aqui, né? Sobre quem é Marinacci, o que é a rede de multiclubes do Marinacci. Né? O Botafogo que estava na rede de multiclubes do John Textor, né? Que tinha o Lyon, o Molenbeek e o Botafogo, né? Um clube do Brasil, um clube da Bélgica e um clube da França, né? O Botafogo está de saída, o Botafogo e o Molenbeek está de saída desse grupo, né? Depois dos diversos problemas que tiveram na França com o John Textor. O John Textor perdeu o controle do clube francês, né? E continua aí na justiça tentando segurar o controle do Botafogo enquanto ele fecha um acordo com o Marinacci para poder recomprar o Botafogo, né? Tirar o Botafogo de dentro dessa rede de multiclubes que ele perdeu o controle. A Ares tomou o controle dele, né, por conta de débitos, de dívidas que o John Textor tem com a Ares, ok? Então, passando um pouquinho do contexto do que é a rede do Marinacci, ele é dono do Olympiacos, como eu já disse na introdução, que é o clube do coração dele, e dono também do Nottingham Forest da Inglaterra, que foi o principal investimento que ele fez, né? Um clube da Premier League, um clube da primeira divisão da Inglaterra, que hoje é a principal liga de futebol do mundo, né? É a mais assistida do mundo, a mais valiosa, enfim. Um clube da primeira divisão inglesa. E o outro clube é o Rio Ave de Portugal, que é um clube que não está entre os gigantes de Portugal, é um clube mais para desenvolvimento de atletas, isso é importante, né? E ele não é um investidor qualquer, cara. Ele é um bilionário do ramo marítimo, do ramo petroleiro, né, o Marinacci, que tem muita bala na agulha, impressionante, né? Ele tem mais dinheiro do que o John Textor, né? Segundo a Forbes, que é uma empresa, né, um jornal especializado, uma revista especializada em finanças, o Evangelo Marinacci tem mais dinheiro que o John Textor. Então,
o John Textor estaria fechando um acordo com o Marináx para que o Botafogo entrasse na rede de multiclubes do Marináx. E aí a gente precisa entender alguns pontos, né? Uns pontos que ainda não estão definidos, mas que a gente sabe que o caminho natural é esse, tá? E aí conversa com uma pessoa aqui, conversa com outra pessoa ali. Primeira coisa que precisa ser feita, já que existe um acordo sacramentado do John Textor com o Marináx para que a recompra do Botafogo aconteça, para que o John Textor consiga pagar 100 milhões de euros para a Ares, e aí com isso o Botafogo sai do grupo onde a Ares está, e aí o Botafogo entra no grupo do Nottingham Forest, entra no grupo do Olympiacos e também do Rio Ave. 100 milhões de euros. Então o acordo está feito, o John Textor entraria com o Botafogo e com o Molenbeek numa rede de multiclubes que tem Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave. E aí, naturalmente, isso se confirmando, isso acontecendo, o John Textor se tornaria um sócio minoritário nessa nova estrutura. É até normal que isso aconteça porque o John Textor está entrando com o Botafogo e com o Molenbeek num grupo que já está consolidado com o Nottingham Forest, Olympiacos e o Rio Ave. Aí você vai falar assim para mim, Medeiros, ok, John Textor se tornaria um sócio minoritário, mas a administração do Botafogo, como é que ficaria essa questão? Uma coisa é você ser sócio minoritário ou sócio majoritário. Outra coisa completamente diferente é você ter a administração do clube. Vou dar um exemplo para vocês. No Crystal Palace, o John Textor tinha 40 e poucos % das ações. Ele era o que tinha mais ações lá no Crystal Palace, o John Textor. Mas, ao mesmo tempo, o John Textor não tinha a administração do clube. A administração do clube era de uma outra pessoa, de um outro sócio que tinha menos participações em ações, menos porcentagem do que o John Textor. Mas a administração estava com ele, né? Esse acordo foi feito no momento da compra. A administração fica com pessoa X. Então isso foi definido no Crystal Palace. E hoje o John Textor já vendeu o Crystal Palace para o Steve Parish, né? Já vendeu para o dono do New York Jets e passamos o bastão. Agora, nessa questão onde o Botafogo entraria junto com o Molenbeek na rede de multiclubes do Marináx, o que precisa ser definido é a administração do Botafogo vai ficar com quem? E, pelas conversas que a gente tem percebido, o John Textor continuaria na administração do Botafogo. Então, dentro do acordo, dentro de algumas conversas que estão acontecendo, mesmo com o John Textor se tornando um sócio minoritário, ele continuaria sendo o administrador do Botafogo, enquanto o Marináx continuaria fazendo a administração do Nottingham Forest, do Rio Ave e também do Olympiacos, tá? Isso não está ainda definido, tá? Mas é o que a gente consegue conversar com uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e a gente busca de informações, tá? Então agora, o próximo passo é finalizar a recompra do Botafogo, 100 milhões de euros, junto à Ares. Esse processo demora um pouquinho, não é um processo que vai acontecer em 3 dias, 5 dias, demora algumas semanas, né? Imagina um contrato de algo de 100 milhões de euros, né? São muitas cláusulas, são situações que demoram, né, para serem feitas, enfim. E depois disso, segundo passo, estruturar essa nova composição da Eagle, né, em que o Botafogo, né, se confirmando isso, o Botafogo entraria para o grupo de multiclubes do Nottingham Forest. Caso no final disso tudo não dê certo o Botafogo entrar na rede de multiclubes do Nottingham Forest, que hoje é a maior possibilidade do que aconteça, aí o plano B seria o John Textor comprar o Sheffield Wednesday, da segunda divisão
da Inglaterra, tá? Esse seria a segunda opção, esse seria o plano B no momento, ok? Então essas são as informações que a gente tem para passar para vocês neste domingo e a gente com certeza vai atualizar esse assunto para vocês ao longo dos próximos dias, tá bom? Então fiquem ligados aqui no canal do Medeiros, estamos de volta, a qualquer momento a gente volta aqui para falar de Botafogo. Aproveito para pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ative o sininho, clica no botão hypar aí para você impulsionar esse vídeo e até qualquer hora. Um abraço!